Olá, eu sou Luciano Pádua, editor de macroeconomia da revista Exame, e estamos aqui no FII Priority, o evento que é o Deserto de Davos do Rio de Janeiro em sua primeira edição na América Latina. A Exame, como vocês sabem, é parceira de mídia do evento. Temos o prazer de receber aqui Chicão Bulhões, secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico da cidade do Rio de Janeiro. Secretário, muito obrigado por falar conosco na Exame. É um prazer recebê-lo. Luciano, o prazer é meu, um prazer estar aqui com vocês, principalmente falando sobre o Rio. Secretário, a gente está aqui, é o primeiro evento, como eu citei, desse tipo do deserto, do Fórum de Davos do Deserto na América Latina. Então eu queria entender o que a Prefeitura do Rio está tentando também extrair dessa possibilidade que esse evento traz. A gente sabe que são bolsos profundos, né, que vêm aqui dos sauditas. Como é que foi a estratégia de vocês, via Invest Rio, via Prefeitura, para tentar angariar o máximo possível de simpatia e argumentos também econômicos para investimentos na cidade? Bom, primeiro tem um contexto desse novo momento do Rio de Janeiro. O prefeito Eduardo Paes vem para o seu terceiro mandato e acho que a principal missão desde o início era arrumar a casa, mas também estabelecer um rumo do que a gente ia caminhar do nosso planejamento, efetivamente o que a gente ia entregar ao longo desse mandato e olhando para o futuro e olhando para uma parte mais estruturante da cidade. Do seu ponto de vista fiscal, na largada, acho que a gente conseguiu organizar muito bem as contas. Esse foi um trabalho feito aí pelo prefeito, junto na época com o secretário Pedro Paulo, para que a gente pudesse ter capacidade de investimento novamente. Hoje o Rio tem essa capacidade de investimento. Cerca de 10% hoje do orçamento público do Rio vai para investimentos. O Rio tem e vem melhorando a sua nota da sua capacidade de pagamento, então isso traz essa estabilidade. E do seu ponto de vista do desenvolvimento econômico, a gente vem trabalhando uma pauta que era o olhar do que o Rio já tinha de força e como o Rio poderia se posicionar. Tem um contexto histórico para isso. Sim. A gente deixou de ser capital federal, aliás, a gente foi capital federal ao longo da maior parte da história do país, deixamos de ser nos anos 60, não viramos automaticamente o estado do Rio de Janeiro, viramos o estado da Guanabara, e só no meio dos anos 70 é que se decidiu, unilateralmente, que o Rio deveria fazer parte, compor e ser a capital do estado do Rio de Janeiro como é hoje. A gente às vezes esquece a história, mas a história é fundamental para explicar o presente. Claro. Não só do seu ponto de vista de governança, do seu ponto de vista político, mas também do seu ponto de vista econômico. Quer dizer, desde que o Rio perdeu essa capitalidade, no nosso entender, ele vem patinando nos seus principais temas. Se fala muito de turismo sempre, o Rio é uma cidade linda, o Rio é uma cidade que sempre teve essa vocação de ser o rosto e o soft power do Brasil para o mundo. Cartão postal brasileiro. Porém, não tinha estabelecido ainda, na nossa opinião, quando a gente chegou em 2021, essa meta, essa visão. E aí o prefeito, nos provocando, a gente chegou à conclusão que o Rio tinha tudo para ser reconhecida como a grande capital da inovação e tecnologia da América Latina. A gente tem aqui excepcionais universidades, a gente forma quadros, o recurso humano que a gente tem no Rio é fantástico, então a gente tem talentos. E num período de pandemia ficou muito claro que o Rio também, nesse novo modelo de trabalho online, presencial, esse novo modelo híbrido de relacionamento com as cidades, o Rio tem aqui uma oportunidade para quem trabalha muito aproveitar um ambiente aberto, um ambiente em que a pessoa possa ter uma qualidade de vida, principalmente nas áreas mais próximas ao mar, aqui nesse ambiente costeiro do Rio de Janeiro, mas possa ter uma qualidade de vida também, enquanto traz investimentos, gera negócios, abre empresas. Então a gente estabeleceu esse chapéu da gente trabalhar para o Rio se tornar essa capital da inovação. E aí tem duas vertentes. Na verdade, tem três vertentes. Tem uma de atração de eventos, tem uma de infraestrutura e regulatório e tem uma de educação e de retenção desses talentos que estão aqui. Então, são três pilares que nos guiam hoje. Ter o FII Rio aqui nesse Priority, aqui no Rio, eu acho que mostra que o de atração de eventos está dando muito certo. Primeiro, temos a vinda do Web Summit, por exemplo, para o Brasil, escolhendo o Rio de Janeiro. Temos novos eventos surgindo, como o Rio 2C, como o Rio Innovation Week, toda uma gama de eventos voltados à inovação. Tivemos outros eventos ligados à cultura, ao setor audiovisual. Tivemos um grande show da Madonna aqui, quer dizer, os grandes artistas voltando, entendendo essa força que o Rio de Janeiro tem para exportar isso para o mundo. E, ao mesmo tempo, a gente quis começar a dar esse olhar para negócios. Não precisa ir para outras cidades para fazer negócio. O Rio é lindo, mas o Rio também tem negócio. Aliás, as 5 maiores empresas do Brasil, aliás, um ranking da Exame, a sede dessas empresas está no Rio de Janeiro. Essas empresas estão aqui. Então as pessoas falam, mas o Rio acabou, o Rio acabou. Não, o Rio nunca acabou. O Rio teve períodos de depressão. Acho que o momento da Lava Jato atingiu muito também o Rio de Janeiro, que tem um setor de energia aqui. Óleo e gás. Que tinha
grandes empresas também presentes, estavam um pouco no coração desse epicentro dessa crise que aconteceu no Brasil desde 2013 em diante. Então o Rio sentiu isso, né? Somos vitrine e vidraça, então por um lado é bom, por outro lado a gente paga o preço. E além disso, claro, tivemos governos que, por um dado momento, foram um soluço aí na cidade do Rio de Janeiro em termos de projeto, em termos de entrega para a população. Acho que a população deu esse recado nas urnas, com a volta do prefeito Eduardo Paes, que retoma essa agenda de reconstrução. Então, essa é uma visão macro que eu estou dando aqui para você, que envolve aí a minha pasta, decisões importantes em termos de planejamento urbano, do urbanismo da cidade, Sim. dos licenciamentos, É um chapéu dessa visão. Comprido. Um chapéu comprido. A gente juntou os licenciamentos urbanísticos com o licenciamento ambiental, isso foi inovador. A gente tem dado um resultado muito bom. Para dar celeridade mesmo. Não só celeridade, para dar segurança. Para dar segurança jurídica. Para quem investe e para quem quer fazer certo. Acho que esse é um mote muito importante hoje da prefeitura. Tem que ser fácil para quem quer fazer certo. Não podemos ser tolerantes e não podemos ser hipócritas com a burocracia que empurra as pessoas para a informalidade. Nós temos uma economia altamente informal. Nós temos um problema habitacional grave. Hoje uma parte muito significativa da população do Rio de Janeiro vive em favelas ou comunidades. E isso virou objeto de exploração do crime organizado no Brasil. Sim. Então, inclusive, quando a gente fala de habitação em grandes cidades, os problemas das construções ilegais, que incluem essas habitações que estão fora desse ambiente da legalidade, você tem uma exploração grande hoje do crime organizado em relação a essas regiões. Não é mais aquela coisa de que as pessoas simplesmente fazem suas casinhas porque aquilo ali... Isso já foi na história do país, verdade. Hoje é objeto de exploração ampla pelos crimes organizados, e tanto é que muitos deles, infelizmente, ainda estão presentes nessas regiões. Sim. E acho que isso é um papel não só da prefeitura tem a sua parte, claro, mas também do governo do estado e do governo federal, de conjuntamente resolverem esses problemas e terem um olhar de segurança. Mas a nossa parte aqui é realmente dessa regulação e dessa visão para o uso da terra, né? Da gente dar mais oportunidades para quem quer construir legalmente, para quem quer construir correto, para quem quer investir com segurança jurídica e captar no mercado. Então essa foi a visão do licenciamento e a nova visão do planejamento urbano da cidade, dita inclusive pelo prefeito. Ele acabou de falar, né? Acho que para quem não conseguiu acompanhar o prefeito, ele falou que a ideia não é espalhar mais a cidade horizontalmente, mas tentar trazer ela de volta às suas origens, né? Acho que a grande apoteose desse planejamento é o Porto Maravilha, né? Acho que a ideia é trazer de volta onde você tem infraestrutura já colocada. É um pouco disso? Porto Maravilha e o centro da cidade do Rio, que agora recebeu todos os incentivos urbanísticos e fiscais, além de vários projetos como Reviver Cultural, como o Rua da Cerveja, ali, que vai ser um polo na Rua da Carioca, para que a gente tenha moradias no centro. A gente está incentivando o mercado a construir no centro, no Porto e principalmente na Zona Norte, onde já tem infraestrutura no Rio de Janeiro. É o conceito da cidade de 15 minutos, em que as pessoas diminuem seus deslocamentos, em que a gente possa aumentar a oferta de imóveis onde a gente já possui infraestrutura de transporte, de saneamento, de hospitais, de educação, enfim, toda a gama de possibilidades, mas onde a gente já tem infraestrutura. Isso, inclusive, ambientalmente é o mais correto. Sim. Do seu ponto de vista de sustentabilidade, é muito melhor que se faça isso, que se tenha essa visão, do que o que aconteceu nos últimos 30 anos na cidade do Rio de Janeiro, que foi um crescimento muito grande para a Zona Oeste do Rio, onde ainda existem, de fato, muitas terras sem utilização, o que diminui o preço da terra. Então, do seu ponto de vista da construção, da despesa, é melhor para o mercado, as margens acabam muitas vezes sendo melhores, mas do seu ponto de vista de crescimento da cidade, é um grande problema. Faz um nó. Faz um nó e transporte, por exemplo. O investimento que a gente tem que fazer para as pessoas se deslocarem. Tempo. As pessoas, por uma razão de preço, acabam morando às vezes mais longe do que o local onde elas trabalham. Então a gente precisa trazer essas pessoas para perto. E para isso a prefeitura criou todos os incentivos para que o mercado, a preços competitivos, aumente a oferta de imóveis nessas regiões infraestruturadas. E aí também liberamos o zoneamento urbano para atividades de baixo risco, ou seja, quem quer abrir sua empresa no Rio de baixo risco pode fazer em qualquer endereço da cidade. Acabou aquela história de consulta prévia de local para empresas de baixo risco. As pessoas hoje estão montando seu negócio dentro de casa. Sim. Então, online. A não ser que a convenção condominial, ou seja, a não ser que o condomínio, os privados daquele condomínio, impeça e proíba, e aí isso é respeitado, claro, isso é importante, as pessoas podem literalmente abrir os seus negócios em qualquer lugar, em qualquer endereço, em 1 minuto, fazendo autodeclaração e rapidamente se formalizando na cidade. Então, toda essa visão é para que a gente amplie a formalidade da cidade, amplie a oferta de imóveis, diminua o preço do custo de vida aqui na cidade
e consiga continuar crescendo, porque o Rio parou de crescer num dado momento, a gente volte a crescer. Agora os números melhoraram, Sim. A gente tem crescido, saiu o último PIB agora, o Rio cresceu o dobro da velocidade do Brasil. Sim. Então, mas vale dizer de uma base também menor. Tinha uma base que foi menor, mas a gente precisa também crescer em população, a gente quer jovens aqui. Sim, o Rio diminuiu no IBGE quando saiu o censo, foi? E isso é um super problema, então a gente precisa reverter demograficamente. Isso. E não só reter esses talentos que estão aqui, formados pelo IMPA, a gente tem agora o Porto Maravilha, que eu vou comentar um pouquinho depois, Sim. o IMPATEC aqui, o IME, a UFRJ, a PUC, a UFGV, a UERJ, então a gente tem toda uma gama de formação, só que a gente tem perdido esses talentos. A gente quer reter os jovens, manter os jovens aqui, trazer mais empresas para cá. A gente sabe que para as empresas hoje pode-se trabalhar de qualquer lugar. Sim. E eu acho que esse diferencial de qualidade de vida, principalmente você ter um dia a dia nessa cidade aqui, pode ser um diferencial. Não, perfeito. Eu queria entender, assim, o senhor está falando um pouco desses grandes temas, mas em termos de números, assim, vocês conseguiram algum avanço em abertura de empresa, desburocratização? Como é que está esse balanço até aqui? Acho que o melhor número para isso é emprego. A gente teve um crescimento de 280 mil empregos no Rio de Janeiro. Pela primeira vez na história recente da cidade, a gente tem 3,5 milhões de pessoas ocupadas, trabalhando na cidade. Isso ajuda esse ambiente social também, esses desafios que a gente tem aqui. A gente teve um crescimento do setor de serviços reiterado, inclusive no momento de pandemia, em que a gente volta, o prefeito reassume a prefeitura em 2021 durante a pandemia. Sim. Inclusive, a agenda gente prioritária saiu daquela dicotomia, é vacina, é saúde ou economia. Isso não existe. Naquele momento, inclusive, a vacinação era o melhor plano econômico que a gente podia ter. Ampliar a vacinação significava as pessoas voltando para a rua, os negócios voltando a funcionar, a atividade econômica voltando a se enriquecer. E eu acho que esse trabalho foi muito bem feito e coordenado dentro daqui da lógica da prefeitura. E a gente precisava ter projeto. Porto Maravilha estava lá, estava estruturado, e a gente montou o Porto Maravilha, que é essa ideia da gente incentivar uma maior densidade desse ecossistema de empresas voltadas para a tecnologia. Sim. E também de ter a primeira graduação do IMPA, que é um instituto globalmente conhecido, sim. Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que tinha sua pós-graduação, ainda tem sua pós-graduação ali no Jardim Botânico, mas que a gente queria, numa visão do prefeito, colocar eles no centro do palco. Então, o presidente Lula veio, inclusive, em inauguração, né? A gente começou esse projeto em 2021, conceitualizou, montou, junto com o IMPA, ele topou o desafio, ter um hub de tecnologia, de empresas de tecnologia, junto com essa universidade, para transformar conhecimento em negócios, ser o ponto de contato das outras universidades e dos outros projetos do Rio para essa densidade de relacionamento entre elas, para a gente ganhar força nessa agenda. Mas a gente não tinha ainda essa força do governo federal para nos ajudar. Então, quando o presidente Lula vence, o prefeito Eduardo Paes vai a ele e pede esse apoio, e tendo sido o presidente Lula nos seus governos ali, o idealizador das Olimpíadas de Matemática, a gente consegue trazer esse apoio do governo federal para viabilizar o projeto. Sim. E assim a gente consegue viabilizar o projeto. Hoje a garotada mora no Porto, vive o Porto e já começou as aulas no Porto em Matemática e Tecnologia. E qual é o resultado, qual é o cronograma desse hub? O que vocês esperam daqui a 2, 3, 4 anos? Em 4 anos a gente espera ter 400 alunos formados ali por ano no mais alto nível de excelência naquilo que a gente está chamando de matemática da tecnologia. Sim. São 4 ênfases: ciência de dados, ciência da programação, física e matemática, conectados com as principais empresas internacionais, não só do Brasil, mas do exterior também, as principais empresas trabalhando aqui com esses talentos, no local onde a gente espera que as universidades cariocas e nacionais e os outros hubs possam se encontrar e aumentar os seus relacionamentos. O que gera riqueza é movimento. Movimento entre pessoas, movimento entre cargas, movimento entre ideias. Para gerar esse movimento, a gente precisa desses pontos de encontro. E esses eventos que estão chegando aqui no Rio também, muito relacionados a esse tema, que a gente foi buscar no mundo inteiro para ter esses principais eventos acontecendo aqui, ajudam nisso. E que as pessoas estão pensando o mundo, tirando conclusões, entendendo tendências, e estão fazendo isso no Rio de Janeiro. Isso é muito importante para que as pessoas, inclusive, entendam esse Rio de Janeiro, que tem essas oportunidades de negócio. E aí, falando de segurança, porque é importante, é sempre o bode na sala. Sim. Poxa, mas o investidor vem aqui, mas segurança, e aí? Não é um dado nosso, é um dado da Economist, uma revista inglesa. No Personal Security Index, ou seja, segurança pessoal, o Rio de Janeiro está melhor do que várias cidades, não só da América Latina, mas várias cidades no mundo inteiro. Estamos na frente, inclusive, de Buenos Aires, de São Paulo e de outras cidades importantes que são vistas como epicentros e lugares para fazer negócio. Então, o Rio de Janeiro, na verdade, se você olhar os dados, o Rio de Janeiro tem diversos problemas sociais, a gente tem desafios de segurança pública reais, diários, isso é um fato.
de uma outra magnitude até, eu diria. Mas a gente precisa falar sobre também os fatos, sobre os dados. O Rio de Janeiro, além de ter melhorado esses números, o Rio de Janeiro não é, nem está perto de ser uma das piores capitais do país nesse tema. É que tem a diferença da percepção de segurança versus os dados. Acaba se criando um caldo complexo ali de percepção, né? Mas é interessante esse dado. E eu queria falar também do Porto Maravilha, você falou, né? A gente fez uma reportagem recente na Exame, em que a gente falava que nos próximos anos vai ter ali 30 mil novos habitantes, aproximadamente 30 mil novos habitantes na região do Porto, né? Então, acho que é um pouco num projeto é o primeiro passo para concretizar essa ideia de voltar à origem do centro. O Porto deu certo. Agora, as pessoas também acham, às vezes, que a gente estala os dedos e as coisas acontecem. Demora. Você precisa de gestão, precisa de segurança jurídica e precisa de mensagem clara ao setor privado. Sim. Isso que a gente tem feito. E isso traz a confiança. Porque muito se resolve também com base na confiança e nos sinais claros aos investidores de que aquilo vai valer a pena em um projeto de longo prazo. Tanto é que no momento em que a gente retorna com essa agenda, o prefeito Eduardo Paes dá essa mensagem, a gente faz uma navalha e mostra o que vai acontecer, o VLT volta a funcionar, as conversas com a Caixa voltam a acontecer. A Cury hoje, que é a maior construtora presente naquela região, foi a primeira a apostar e já fez 6 novos residenciais. A Encamp é uma outra construtora que já voltou a apostar. Agora as outras construtoras e incorporadoras começam a puxar e foi um sucesso de vendas. Em um mês, dos primeiros projetos ali, venderam 100% dos apartamentos. Quer dizer, existe a demanda, aliás, no próprio centro da cidade do Rio. As pessoas às vezes desconfiam, falam. Os primeiros projetos residenciais do centro, em 6 dias, um desses investidores, a Opportunity, um fundo grande aqui no Rio, lançou o Casa Mauá. Em 6 dias, 95% dos apartamentos estão vendidos. Da noite, né? Não, esse à noite é um outro projeto. É um outro projeto, verdade. Que, aliás, é uma parceria, de novo, do governo federal com a cidade do Rio, importante. Por quê? Tendo sido capital federal, como eu mencionei aqui, vários imóveis, são de patrimônio principalmente nessas áreas, são de patrimônio da União. Perfeito. Então, a gente precisa dessa interlocução, que é muito importante para que a gente dê andamento. O À Noite, que foi o primeiro arranha-céu da América Latina, um edifício icônico, de frente ao Museu da Manhã ali, uma área importante da cidade, estava abandonada há tantos anos. O prefeito, novamente foi o presidente Lula, fez uma oferta, comprou À Noite e vendeu pelo dobro do que ele comprou para o setor privado fazer ali um novo residencial, inclusive de alto padrão. E as obras foram retomadas agora. A autorização do IPHAN, do órgão de patrimônio nacional, demorou um pouco a sair, teve que ter um recurso aí para o IPHAN nacional e agora foi autorizado que essas obras possam ser retomadas. Ali vão ser também alguns residenciais novos, vai ter um restaurante, vai ter toda uma área comercial e acho que vai ser um símbolo também dessa retomada do que a gente chamou de reviver centro, para que a gente reconceitualizou essa vida nova no centro da cidade. E aí, aproveitando para a gente também, empacotando para finalizar, secretário, voltando para o FII, o prefeito contou para a gente que a equipe da Invest Rio está por aí. Vamos falar um pouquinho das estratégias de atração de investimento nesse evento e nessa oportunidade. O que foi discutido aqui? Olha, a gente tem agora um plano, ouvindo aqui as conversas dos grandes investidores, até olhando para a inteligência artificial, de ser um epicentro dos data centers na América Latina. Nós estamos criando um distrito de data centers no centro metropolitano, ali numa região em que a gente não quer adensar mais com moradores, já tem muita gente morando lá, mas que a gente pode adensar com data centers. Para que a inteligência artificial funcione, saia do papel, uma grande demanda global será a construção de novos e mais modernos data centers, inclusive, olhando para a sustentabilidade, que consigam, de alguma maneira, consumir menos energia. E aí também nós estamos provocando, com uma ideia aqui ousada, né, de que os investidores e que o próprio país pense, inclusive, em usar os oceanos offshore. Hoje a gente tem petróleo offshore, mas que a gente eventualmente possa ter data centers, inclusive, no offshore, aproveitando toda a infraestrutura que a gente tem, para que a gente use a água como um dos elementos para a diminuição do consumo de energia para esses data centers, que inclusive vai ser economicamente mais responsável e, sob ponto de energia, melhor. É que eu não sei que quem está nos ouvindo se entende que o maior custo do data center é você resfriá-lo por causa do consumo de energia. Ele fica ali operando, ele fica muito quente, precisa resfriar, então gasto duplo de energia. Pra você ter uma ideia, o data center consome 3% da energia global, do consumo global de energia. E vai crescer muito. Vai ter que crescer, porque se não crescer, a gente não vai conseguir, os investidores, as empresas não vão conseguir utilizar a inteligência artificial como estão planejando usar globalmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão, ou seja, como é que isso cresce sem aumentar o consumo de energia ou trazendo esse olhar de energia mais sustentável.
Entendi. Por isso que a gente também está trazendo essas ideias mais inovadoras, disruptivas. Algumas empresas já estão fazendo, a Microsoft já testou isso, os chineses já começaram a fazer, e eu acho que o Brasil deve ter essa costa aqui e ter uma vantagem das megacidades brasileiras estarem próximas à costa. Sim. Os cabeamentos vêm pelo oceano, da gente poder aproveitar essa visão disruptiva e que a gente tem provocado. Então, além de criar esse novo distrito de data centers que a gente está agora terminando de conceitualizar para aproveitar essa demanda global, a gente vem trazendo também algumas ideias de provocação inovadoras para que a gente possa estar à frente da curva nessas discussões. Aliás, isso é importante até para a segurança. Sim. Dado que a gente tem uma expectativa de algum aumento nos oceanos ao longo do tempo, a gente tem visto uns desafios agora, um desastre em Porto Alegre em relação aos alagamentos, o fato de já estar debaixo d'água é mais seguro e pode trazer todas as oportunidades. Então a gente está provocando o mundo a pensar e a gente está fazendo parte, eu acho que esse também é o papel aqui do FII, desse evento. Né? Ser disruptivo e ver o que vai acontecer na próxima curva, daqui a 5, 10 anos, já que está o olhar dos investidores para os investimentos de longo prazo. E esse chapéu do Rio, como capital da inovação e tecnologia, tem tudo a ver e acho que está sendo muito bem recebido pelos investidores que estão aqui. E vamos adiantar para o Exame, teve algum memorando de entendimento assinado, alguma coisa? Olha, ainda não, até porque a gente teve acesso recente aqui, a lista de convidados eles tratam de uma maneira bem secreta, mas várias empresas que estão aqui, empresários, CEOs, estão conhecendo os projetos do Rio, vários estão visitando o Porto Maravilha, vários estão visitando esses novos projetos recentes, a gente teve a oportunidade de levá-los para conhecerem pessoalmente, e o feedback que a gente tem é super positivo, e a vontade deles de voltarem, de estarem aqui no Rio. Alguns, dentro desse modelo híbrido de trabalho, já estão até tomando essa decisão de instalar suas empresas aqui. A gente já tem umas novas fintechs que já toparam agora instalar suas sedes aqui no Rio, vão fazer esses anúncios em breve, e alguns novos investimentos. Não pode fazer agora na entrevista, secretário. Não, eu vou deixar isso aqui para eles, e quando o empresário fala, é melhor ele falar acredita. Por ele. Mas então teremos novas fintechs no Rio em breve, nos próximos meses. Com certeza. E, aliás, uma nova bolsa. Uma nova bolsa também. Verdade. Acho isso muito importante. A gente acabou de mandar um projeto de lei para a Câmara, baixando os impostos para que a gente fique competitivo em relação a São Paulo. E essa nova bolsa que vai nascer no Brasil, que, aliás, o Brasil é um dos poucos países do mundo que só tem uma bolsa. A B3 agora, inclusive, investiu numa empresa que está aqui no Rio, que é a Air Carbon Exchange, uma empresa originalmente de Singapura, que vai e já funciona como bolsa de ativos ambientais. Então, na verdade, a própria B3 já fez esse movimento, olhando para o ambiental, da gente ter essa bolsa de valores de ativos ambientais no Rio, já está aqui, no centro da cidade. Mas a ATG, junto com grandes fundos, estão fazendo essa nova bolsa para, inclusive, concorrer mesmo no mercado com a B3 e com outras bolsas de valores, e deve anunciar em breve, a gente está em fase final de negociação, a sua sede no Rio de Janeiro. Já enviamos um regulatório ali, a nossa parte, para que a gente tenha impostos competitivos para a competição aqui. Inclusive, vou levá-los hoje numa visita ao Maravilha. Né? A turma da Nova Bolsa vai conhecer esse projeto, quer estar perto da turma de matemática, que faz conta, que sabe programar, que sabe mexer com inteligência artificial. Todo esse ecossistema passa a nascer, acredito que é um simbolismo dessa nova volta da aposta do mercado financeiro na cidade do Rio. Perfeito. Secretário, queria agradecer pelo seu tempo. Teve alguma coisa que eu não perguntei que o senhor queria deixar registrado também? Acho que é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, prazer recebê-lo. Siga acompanhando o Exame, siga a gente no YouTube, assine o nosso canal, no Instagram, no LinkedIn. Eu sou Luciano Pado, editor de macroeconomia da Exame. Foi um prazer receber aqui o secretário Chicão Bulhões. Muito obrigado.